Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal História e Esporte. Hoje, novamente, a participação do meu amigo Lucas, que, aliás, Lucas, não sei se você sabe, mas você é o recordista aqui do História e Esporte. Já é a tua terceira participação, ou seja, é porque o cara manja do negócio e a gente quer trazer ele aqui para contribuir conosco. Agradecendo a tua participação, Lucas, mas eu quero falar de um tema que, para nós, amantes da Fórmula 1 e do Brasil, né, naturalmente, sempre foi recorrente, que é a trajetória do Rubens Barrichello. Então, eu vou te fazer a pergunta se o Rubens Barrichello é um injustiçado. E aí você não precisa responder agora, mas eu quero que você pense nesse sistema de justiça e injustiça no Brasil. O que você acha, Lucas? Obrigado, meu querido. Olá, Marcel. Olá, amigos aí do canal História e Esporte. Para mim é uma tremenda de uma honra participar mais uma vez, terceira vez. Terceira vez eu vou Vai pedir pedir música, música, hein? então. Pede música, cara. Vou pedir música, aí você deixa na descrição do vídeo. Tá? No final do vídeo a gente fala de música, então, respondendo essa questão, Rubens Barrichello, felizmente já é um assunto que, pelo menos na trajetória dele de Fórmula 1, né? Agora ele, claro, ele corre de Stock Car, corre muito bem, de maneira bastante competitiva, já foi inclusive campeão lá em 2014, foi campeão de Stock Car, né? Que é para provar que ele é um cara realmente bastante versátil, porque um Stock Car não tem nada a ver com Fórmula 1, em termos de pilotagem, só tem 4 rodas, volante, e um motor, fora isso é tudo diferente, né? O Rubens Barrichello a gente já tem, como ele encerrou a carreira dele na Fórmula 1 em 2011, a gente está falando de 10 anos, a gente hoje tem um distanciamento mais do que necessário, mais do que conveniente, para a gente poder analisar o que foi a trajetória do Barrichello como piloto de Fórmula 1 e como que se deu todo esse entorno, ou seja, como é que foi a pressão dele de suceder o Ayrton Senna, porque esse é um assunto muito importante também, que formou o Barrichello que a gente conhece, a própria personalidade dele, a relação dele com a Ferrari, e a gente sabe, ele encerrou a carreira dele na Ferrari em 2005, então também já tem bastante tempo para a gente também ter um distanciamento suficiente para a gente jogar luz lá no passado e entender o que foi a trajetória do Rubinho na Ferrari, e também enxergar o que eu poderia chamar de pontos, ou seja, situações pontuais de injustiça com o Barrichello, em que a gente, no final do vídeo, a gente pode fazer um passar da régua e realmente saber se ele foi realmente injustiçado ou não. Eu acho que é importante a gente fazer isso de uma forma que a gente veja a trajetória dele, na Fórmula 1, porque ele correu por 6 equipes diferentes, foram 322 largadas, 326 participações. Ele também é do clube dos 300 GPs, que é bastante restrito, bastante, digamos assim, importante, porque prova que um cara que teve 19 anos na Fórmula 1, ele é muito bom. Para você ficar 19 anos na Fórmula 1, ele realmente prova que ele foi um cara versátil, um cara que conseguiu se reinventar, é um cara que conseguiu, inclusive, nas mudanças pontuais de regulamento, também sobreviver, porque você olha um carro de 1993, que foi a estreia do Rubinho lá pela Jordan, e você olha a Brown GP, que foi assim, o último grande lampejo assim, competitivo do Barrichello, e ele já estava com 30 e vários anos. São carros absolutamente diferentes, tanto na condução quanto da evolução desse carro durante uma corrida, a própria Williams de 2011, vamos pegar mais adiante ainda, 2011, que foi o último ano do Barrichello na Fórmula 1, não tem absolutamente nada a ver com aquela Jordan Hart V10 que ele pilotou lá em 1993. E mesmo assim, o Rubinho, nesses 19 anos, ele se mostrou competitivo. Teve altos e baixos, evidentemente. Você não consegue ter 19 ótimos anos na Fórmula 1. Isso não existe. Ao mesmo tempo em que a gente consegue pensar, voltando exatamente ao cerne desse pensamento, que ninguém é ruim se fica 19 anos na Fórmula 1. Inclusive, pensando
no aspecto de não ser apadrinhado também. Não é aquele negócio que fala assim, não, Rubinho permaneceu 19 anos porque teve patrocínio lá da PDVSA, como teve lá, por exemplo, o Pastor Maldonado. Ele tinha patrocínio da PDVSA, né? Esteve na Fórmula 1 por causa desse patrocínio. Não fosse aquilo, ele não estaria na Fórmula 1. Né? Entre tantos outros exemplos. E fala assim, olha, o Rubinho ele chegou na Fórmula 1 por causa do patrocínio da Arisco, sim, sem dúvida nenhuma, mas depois caminhou com as próprias pernas. Né? Arrumou patrocínio, arrumou contratos milionários, ele recebia muito bem, ele fez muito dinheiro na Fórmula 1 para felicidade dele. Né? Ele foi muito bem sucedido nessa parte financeira também. Né? Deu um conforto para ele poder fazer o que ele quisesse depois da Fórmula 1, fez lá um ano de Fórmula Indy, foi muito bem. Né? Se quisesse continuar, acho que teria ainda gás para fazer, mas ele optou depois por voltar para o Brasil e fazer Stock Car, e está fazendo Stock Car até hoje. Tem o canal dele, o Acelerados, que é muito bem sucedido. Né? Então, o Rubinho, você pode ter a certeza de que ele teve uma trajetória muito bem sucedida, apesar de não ter sido campeão mundial, apesar de não ter tido armas para realmente lutar por um título mundial na maioria da sua trajetória pela Fórmula 1, né? A gente pode começar daqui para frente, Marcel, a tentar relembrar a carreira dele, né? Eu te falei, são 19 anos, tem bastante história para contar, né? E a gente consegue daí analisar esses altos e baixos que ele teve, mas tendo essa coisa em mente, ele foi muito bem sucedido e continua sendo um cara muito bem sucedido, né? Mas dentro de algumas situações pontuais de injustiça que a gente pode começar a analisar dentro de uma trajetória, uma linha do tempo que a gente pode traçar. Então, vamos então começar do começo, diz, né? Barrichello, ele é campeão da Fórmula Opel em 91, né? E aí 90, ele vai... 1990. 90. Aí ele é 91 é campeão da Fórmula 3. Fórmula Britânica, isso, a Fórmula 3 britânica de 91, contra caras como o David Coulthard, né? David Coulthard, que se a gente for pegar, vamos só fazer um parênteses bem rápido, assim, o Barrichello mostrou-se nessa carreira de 19 anos ser um cara bem mais talentoso e capaz que o próprio David Coulthard, que foi um rival contemporâneo dele, e que teve muito mais possibilidades, muitos carros melhores que o dele, entrou também na pressão de substituir o Ayrton Senna, que é o papel dele na Williams, mas ninguém esperava isso dele, de ser um sucessor do Ayrton Senna. Esperavam simplesmente falar assim, olha, a gente precisa de um piloto para substituir o Ayrton na Williams número 2. Né? E daí o David Coulthard entra. Essa foi a estreia do Coulthard na Fórmula 1. E mas até o ninguém próprio tinha muita Mansell, esperança que ele o Mansell correu ali, né? Ele revezou com o Mansell, né? Então... Exatamente, muito bem lembrado, né? O Mansell, que inclusive acabou ganhando aquele GP da Austrália de 94, em que o Schumacher fechou, o Damon Hill, bateram lá e o Schumacher acabou campeão. Muita gente nem lembra, porque acho que até deve ter desligado a televisão, né? Depois daquela cena lamentável do nosso esporte preferido, né? E o Mansell acabou ganhando a prova, né? Ou seja, fez uma despedida sua na Williams, né? De maneira positiva, né? E deixando o Coulthard ali para 95, né? O Coulthard fazendo um monte de besteira em 95, mas o Damon Hill também fazendo um monte de besteira. Sim. Era um carro muito nervoso, um carro que eles até começaram bem, porque a própria Benetton era muito nervosa, o Schumacher colocou a Benetton do jeito que ele queria, aquela Benetton Renault, que era muito competente, mas era um carro muito nervoso, mas que o Schumacher tinha um domínio dela, né? Bom, mas vamos lá de Barrichello. Ele era um cara que foi multicampeão de kart no Brasil, né? E também com corridas, participações internacionais. Então, ele também tinha uma trajetória vitoriosa no kart, como a gente tinha visto do Ayrton Senna. A gente viu um Rubinho indo bem na Fórmula Opel, que era o equivalente à Fórmula Ford, sendo campeão de Fórmula 3 inglesa, num tempo de ouro da Fórmula 3 inglesa. E chegando na Fórmula 1 muito jovem, por uma equipe promissora como era a Jordan, a gente enxergava e falava assim, a gente enxergava de modo automático, de falar assim, olha, tá chegando aí o sucessor do Senna, né? Ele vai evoluindo, e quando o Senna tiver a sua decaída, que é uma coisa natural do esporte,
ou que ele se aposente, ou que ele vá para a Fórmula Indy, como muitos cogitou, né, a respeito do que seria o futuro do Ayrton Senna nos próximos anos. A gente teria o Rubinho e teria o Christian Fittipaldi também, que tinha vencido a Fórmula 3000 em 91, contra o Alessandro Zanardi, que depois virou um Superman em vários aspectos. Então a gente já tinha essa sensação, e isso aí está muito presente, por exemplo, no livro do Eduardo Corrêa, nosso chefe de GP Total, o Pela Glória, Pela Pátria, e que foi escrito de 93 para 94, de que, olha, o futuro está garantido, a gente vai continuar vencendo, é um negócio natural para o Brasil. Claro que É a ali, água que naquele eles bebem, né? recorte, Como diria o Jack é a Stewart, água é a que eles água bebem, do... como diria, aquela velha anedota de que, pô, surge um monte de brasileiro aí, qual que é o segredo, né? E o que eu posso dizer é que uma hora essa fonte secou, né? Essa água a gente não consegue mais beber, né? A gente está sem representante brasileiro no grid, a gente tem o Pietro Fittipaldi, ele só esperando o Mazepin fazer uma besteira muito grande para poder, né, de repente, virar um piloto titular, né? O Nikita Mazepin, que realmente é um cara que é um sujeito intratável ali, né? A gente sabe que ele está ali também por causa da grana, a PDVSA do pai dele lá, né? Em todo caso, a gente não tem, né, hoje um titular de Fórmula 1. Mesmo assim, a gente teve uma tradição tão grande de Fórmula 1 que as pessoas continuam assistindo. Hoje está por outro canal, hoje está pela Bandeirantes, e a Bandeirantes consegue ter uma audiência muito bacana com as transmissões, né? O brasileiro continua assistindo Fórmula 1 porque gosta. Apesar da gente nunca ter tido uma, digamos assim, uma educação, um didatismo para que o brasileiro aprendesse a gostar do esporte. O brasileiro aprendeu a torcer por brasileiros na Fórmula 1, né? Apelar por esse componente do nacionalismo, que é um dos componentes mais arrebatadores, ao mesmo tempo que a gente sabe que é um dos mais baratos, né? Não, você vai assistir tal modalidade esportiva porque lá tem brasileiro, o brasileiro vai ganhar, e o brasileiro tem muito isso de querer ganhar, de querer se sobrepujar, de querer a glória, a conquista, isso desde aquele complexo de vira-lata que vinha desde o tempo que tomou o pau lá no Maracanaço e que depois teve aquela, não vou dizer uma vingança, mas que teve um alívio com a seleção de 58 e tudo mais, a Copa do Mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa, ou seja, aquele discurso de reafirmação, aquele autoelogio que o brasileiro estava precisando, porque estava criando sua própria identidade nessa segunda virada de século XX. E o brasileiro se identificou muito com essa questão de, olha, pelo menos no esporte a gente consegue alguma coisa. A gente é um país pobre, com sérios problemas socioeconômicos, com problemas de desigualdade, problemas políticos crescentes. A gente, assim, a coisa é um buraco sem fim. A gente está no meio de uma crise de saúde por causa da pandemia do coronavírus, a gente está numa crise econômica provocada pela crise de saúde e a gente tem uma crise política para tampar tudo isso aí, né? É uma situação que é muito complicada. A gente ter três crises ao mesmo tempo é muito complicada. Crise de saúde, crise econômica, crise política. O que é isso, né? Em todo caso, o brasileiro conseguiu se identificar no esporte. Fala assim, puxa, pelo menos nisso, né? A gente é um país tão ferrado, né? A gente é um país de tantas possibilidades, mas que a gente consegue ganhar no esporte. A gente teve Éder Joffre, Marister Bueno, Guga, Aurélio Miguel e tantos outros, né? Apesar do Aurélio Miguel depois ter sido uma grande decepção como político, né? De novo, a questão da política, né? E se identificou, de repente surge um cara fantástico chamado Emerson Fittipaldi, que em um ano e meio de Inglaterra senta os fundilhos numa Lotus, vira primeiro piloto, começa a ganhar provas e vira campeão. E o brasileiro descobre e fala assim, putz, a gente é bom nisso também, né? E ele abre as portas e todo mundo faz questão de reverenciar o Emerson Fittipaldi por abrir essas portas e depois, posteriormente, abrir as portas dos Estados Unidos para os pilotos, porque são os grandes berços de competição automobilísticas e um não tem nada a ver com o outro, né? São separados realmente por um oceano Atlântico de diferenças, né? E o Rubinho segue essa toada, né? Voltando à questão do Rubinho, ele segue essa toada
de uma carreira meteórica e campeã, fala assim, pô, ele está seguindo os mesmos passos do Ayrton, é um cara multicampeão de kart, chegou lá na Inglaterra já botando banca, primeira categoria lá, Fórmula Opel Lotus, já é campeão em 1990, chegou na F3 britânica, fez igual o Ayrton, de já também mandar bala no primeiro ano já ser campeão, e faz uma temporada ali de Fórmula 3000 muito consistente, e depois, em 93, já é contratado pela Jordan, naquele esquema do patrocínio da Arisco. Né? Pouca gente sabe, né? Mas foi oferecido para a Arisco um contrato em que era um contrato de risco. Parece, olha, você patrocina o Rubinho até chegar à Fórmula 1 e depois disso você fica com 25% do que ele ganhar em um determinado período. E isso foi aceito pela Arisco e foi benéfico para os dois lados, né? Tanto para a empresa de condimento, né? Na época bombava, a ketchup era Arisco, né? E E o Piquet também era acabou patrocinado pela levando Arisco, né? É bom lembrar disso, que os dois eram... exatamente outros, a Arisco patrocinando os outros pilotos, né? Estando presente no automobilismo, entendendo que o automobilismo também era um canal bacana para se comunicar, para você também poder fixar sua marca perante um público muito interessante. Né? E o Rubinho chega numa Jordan que ela estava ainda se reconstruindo, porque a Jordan, é bom a gente lembrar, ela estreia em 1991 com aquele carro fantástico da 7-Up, aquele carro verde, que é até hoje um carro icônico. Né? É um carro que se mostra imediatamente competitivo, consegue pontos importantes. Por pouco, o André de Césares não vence o Grande Prêmio da Bélgica de 1991 com aquele carro. Ele estava chegando no Ayrton Senna, o Senna estava com sérios problemas de câmbio com a McLaren lá, lembrando que o câmbio era manual na época. Né? O motor estourou antes dele realmente ameaçar o Ayrton, aquele GP da Bélgica de 91, que foi uma corrida de sobrevivência. Muita gente quebrou, a Alesi quebrou, o Mansell quebrou também, o Prost, etc. e tal. Né? E o Ayrton chegou no sacrifício para ganhar aquela prova. Aí, para 1991, né, esse patrocínio da 7-Up, né, que era do grupo Pepsi, eles fizeram como se fosse um dumping. Né? Eles colocaram a 7-Up como patrocínio master, pintou o carro de 7-Up, só que era um patrocínio com um valor muito abaixo do que seria para você poder pintar um carro de Fórmula 1. Mas ele estava começando e trazendo mais patrocínios e trazendo mais dinheiro. Mas foi uma operação, em 91, deficitária, até porque ele teve que pagar pelo motor Ford que ele usou. E, aliás, foi um dos trunfos, né, daquele carro da Jordan, foi ter um motor Ford V8 muito confiável e que casou muito bem com o chassi que foi projetado. Para 92, eles conseguiram um motor Yamaha free, né, na faixa. Só que era um motor muito mais problemático, era um Yamaha V12, era mais pesado, ele era meio manco, né, não tinha a confiabilidade do Ford, e não casou muito bem para o sucessor daquele chassi 191 que eles tinham projetado para o primeiro ano. Então os pilotos sofreram muito, o Maurício Gugelmin e o Stefano Modena. Os dois tiveram realmente resultados muito ruins naquele ano, e para 93, o Eddie Jordan se livrou daquele motor Yamaha, que realmente não... foi o grande ponto negativo. Ele estava com um patrocínio bom de uma petrolífera sul-africana, que era a Sasol, né? E contratou um dos caras mais geniais da história da Fórmula 1, chamado Brian Hart, para projetar um motor. Né? Se você tivesse só 3 moedinhas no bolso e virasse para o Brian Hart e falasse assim, projeta um motor de Fórmula 1 para mim, ele projetava. Tanto que fez isso lá nos anos 80 com a Toleman, né? E nos anos 90, o Eddie Jordan chegou e falou assim, olha, projeta um motor V10 para mim, eu só tenho 3 moedinhas no bolso, mas eu confio no teu trabalho. E ele foi lá e projetou um grande motor, evidentemente que não era da mesma potência dos motores top, mas ele saía por uma fração do preço de um motor para cliente e 2 ou 3 frações a mais do que um motor de fábrica das grandes equipes, num custo-benefício que era inigualável. Né? A quantidade de dinheiro que você colocava pelo motor que ele entregava, né? A única coisa do Brian Hart é que você precisava dar um tempo para o cara, né? E a Jordan, em 1993, ela infelizmente sofreu muito com confiabilidade mecânica, né?
A gente teve um Barrichello que estreou muito bem em 93, já naquele grande prêmio de Donington Park. A gente sempre lembra da performance épica do Ayrton, mas a gente precisa lembrar que o Barrichello largou em 12º e foi para 4º lugar na primeira volta. Aquilo ali foi tão assustador quanto o que o Ayrton fez lá no pelotão da frente, né? Passando. Eu lembro muito bem que foi 11 de abril de 1993. Eu tinha 8 anos de idade e eu lembro particularmente da ultrapassagem do Ayrton no Karl Wendlinger. Eu coloquei o olho, eu regalei o olho e falei assim, onde ele está indo com o carro? E ele dá um mergulho. Ia sair da pista, né? Ele dá um mergulho numa trajetória tão arrogante, com pleno conhecimento do que estava fazendo. Eu achei aquilo ali foi um misto de estupefação com o susto que aquilo deu. Eu falei assim, onde ele está indo? E, de repente, ele já estava na frente. Num piscar de olhos, ele já estava na frente da Sauber, do Wendlinger. E aquilo ali foi bastante assustador. Infelizmente, a TV britânica ali não conseguiu pegar a evolução do Barrichello, que também foi muito grande. Claro, ele foi beneficiado pelo enrosco que o próprio Wendlinger teve com o Michael Andretti na primeira volta, que eles acabaram se batendo. Eu acho que dá para ver bem certinho quando o Rubinho põe no Schumacher, né? Aquela parte uma chicane, né? A única tá abrindo, que você vê o Rubinho passando o Schumacher ali. Naquele último trecho que é sinuoso lá de Donington Park, e ele faz uma corrida exemplar na qual era certeza dele pegar pódio. Ele teve um problema nas voltas finais, foi até cogitada a possibilidade de ele ter tido pane seca, não foi. Ele teve um problema de bomba de combustível, aliado ali a algum problema elétrico, que fez o carro pifar. E daí, o que acontece? A gente já tem um primeiro elemento de construção de falar assim, o Rubinho é bom, mas ele é meio azarado. Né? Aquela construção, né? O inconsciente coletivo virando e fala assim, ele é bom, mas acho que ele é meio azarado, né? E que também não é o caso. Né? A gente sabe que o Barrichello ele teve algumas situações, isso aí mais para frente, você, Marcel, que fez uma análise muito interessante do Rubinho na Ferrari, né? A gente teve situações aí que não foram azares para o Barrichello. Ele realmente foi preterido, para não dizer a palavra sacaneado, pela própria Ferrari. Mas continuando em Jordan, ele fez um ano de 1993 em que ele foi acumulando milhagem. Era um carro que não tinha confiabilidade mecânica ainda, uma confiabilidade mecânica que foi atingida em 1994, aquele motorzinho Hart V10, ele já estava amadurecido, e o chassi para 94 foi uma evolução muito interessante, fazendo com que a Jordan fosse um carro para você disputar pontos com regularidade. Lembrando que naquela época, em 94, só os 6 primeiros pontuavam. Mas mesmo assim, naquele período de 94, 95 e 96, que foram os outros 3 anos de Jordan do Barrichello, eram carros em que você tinha a possibilidade de buscar pontos o tempo inteiro e, eventualmente, pódios. Só que no meio desse caminho, você teve o Grande Prêmio de Imola de 1994, e que foi realmente algo que não teve como não ser marcante para a carreira do Barrichello. Primeiro, evidentemente, pelo acidente fortíssimo que ele teve na sexta-feira, nos treinos de sexta-feira, em que ele estava realmente buscando um máximo. Algumas fontes dizem que ele estava numa volta rápida em que ele estava 8 décimos mais rápido que o tempo de volta que ele tinha atingido até então. Ao mesmo tempo em que algumas fontes dizem que ele, apesar de estar exagerando, ele escorregou num óleo de um motor estourado do lado do Mika Hakkinen, que os fiscais de pista não conseguiram identificar e não agitaram bandeira amarela no local para sinalizar óleo na pista. Então, a gente, infelizmente, nunca vai saber o que era, mas o que a gente tem é o seguinte, o acidente, isso é para mim, tá? Todo mundo tem a maior possibilidade de discordar ou de ponderar, mas o acidente do Barrichello
lá em 1994 em Imola, teve o mesmo efeito que o acidente do Gerhard Berger teve em Imola em 89, lá que ele bateu a Ferrari na tamborela, pegou fogo. O que foi esse componente? Aquele componente de, olha, estou desligando minha chavinha de cachorro louco. Eu não consigo mais guiar naquele ímpeto assassino, destemido que eu tinha antes. Por quê? Porque agora eu sei que se eu exagerar e se eu sair da pista e der uma porrada, vai doer. Ou coisa pior. No caso do Barrichello, foi coisa pior. Ele engoliu a língua naquela paulada que ele deu. Foi, se eu não me engano, 92 Gs. É uma força que a gente não consegue imaginar o que é aquilo. O que me O próprio impressiona daquele Barrichello acidente é justamente ele voa, né? E aí, depois de bater, o carro cai de ponta, né? Então, ele ainda dá um soco de muito bico. forte de bico para baixo, cara. A impressão visual, acho que dos 3 acidentes, né? Visualmente é o que mais assusta, né? Sim, visualmente foi muito impressionante. E o próprio Barrichello já deu entrevistas dizendo que a força que ele sofreu aquele dia é muito maior do que o soco de um Mike Tyson sem luva na cabeça dele, né? Você imagina quanta força você tem para você precisar engolir a própria língua, né? E foi o caso dele, e que deu para ele uma amnésia temporária. Ele não lembra dos acontecimentos de Imola, ele não lembra do Ayrton Senna visitando ele no hospital, ele não lembra da própria morte do Ayrton, e não lembra nem mesmo de ter carregado o caixão dele no enterro lá no cemitério do Morumbi. Então foi uma paulada realmente muito forte, e que fez com que o Barrichello começasse a ponderar mais. Ele não perde a velocidade, mas ele também passa a não ter esse componente de destemor que a gente vê num Gerhard Berger no começo de carreira. E o Berger, que era um talento natural muito grande, mas que não tinha um pacote completo para ser um campeão mundial de Fórmula 1. Né? É um cara que vale muito análise, porque o Gerhard Berger era uma figura muito carismática, é uma figura muito simpática, principalmente aos brasileiros, porque ele não era um rival direto dos brasileiros à época, mas era um piloto talentoso também, era um piloto que andava também no pelotão da frente, era uma figura realmente muito simpática, muito espontânea, né? Tinha carisma, né? E é uma figura que é querida por todo mundo, né? Que gosta de Fórmula 1. Ah, Berger, pô, eu gostava dele, né? Poucas pessoas falam assim, não gosto do Berger. Eu acho que eu não conheço ninguém que possa dizer isso. Não, Gerhard Berger, não gostava dele. Eu acho que isso não existe. É quase para dizer assim, olha, se você não gosta de Gerhard Berger, bom sujeito você não é. Mas eu vejo aquele acidente de Imola, o acidente, tá? Não uma perda do Ayrton. A perda do Ayrton a gente já vamos chegar lá. O Barrichello, ele meio que desliga essa questão do destemor. Ele pode até pilotar com ímpeto, com vontade, com fome. Essa fome a gente sempre pôde enxergar no Barrichello, né? Mas não com o destemor de um novato querendo mostrar serviço. Isso ele já teve essa pancada na variante baixa, e eu acho que provocou aquilo nele, né? E aí a gente teve realmente a morte do Ayrton, e o Barrichello, ele mesmo se envolvendo nesse jogo perigoso de, cara, você é um piloto de Fórmula 1, você está lá para competir contra os outros, você está lá para entregar resultados, mas o que acontece? O Ayrton Senna, a partir daquele momento lá em Detroit 86, em que ele pega a bandeirinha brasileira lá, né, para vingar a eliminação do Brasil contra a França na Copa de 86, né, e vingar toda a tiração de sarro dos mecânicos da Renault que eles tinham tido durante o fim de semana. Aquele gesto foi o gesto de falar assim, olha, você não é simplesmente um piloto, você está representando cento e tantos milhões de pessoas que estão te assistindo pela tela de televisão nos domingos de manhã, semana sim, semana não, a cada 15 dias. Então, aquilo ali trouxe um componente em que um Ayrton Senna, do tamanho que ele teve, né, e a gente sabe o tamanho que o Ayrton Senna teve, a gente tem a real dimensão do que foi um Senna. Ele podia abraçar aquilo e falar assim, não, estou aqui representando os cento e tantos milhões brasileiros, na época, os cento e tantos milhões brasileiros, que estão me assistindo aqui, eu estou representando o Brasil, né?
E, infelizmente, após o Senna, você tinha esse componente de enorme pressão e que os pilotos, a partir de então, tinham que carregar junto, né? O Piquet, eventualmente, bandeira brasileira, tal, né? Ele e o Ayrton dividiram uma bandeira brasileira no pódio ali em Jacarepaguá 86. Foi uma dobradinha muito significativa para o Brasil, naquela que eu ainda considero a melhor temporada da história da Fórmula 1. Mas o Piquet não tinha esse componente de nacionalismo, olha, estou representando o país, sem que isso seja um demérito, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu só estou falando que o Piquet não tinha esse componente com ele. Agora, o Senna abraçou isso aí. E no momento que ele abraçou, é como se ele desse essa missão, falasse, olha, vocês que estão chegando agora, tem que ser assim também. E, infelizmente, o Barrichello entra nessa vibe, né? E acaba abraçando isso e abraçando de que ele realmente, puxa, eu vou ter que ser o sucessor do Ayrton Senna, né? Só que ele tinha 20 e poucos anos de idade, né? E eu não sei na época se ele estava realmente bem assessorado no sentido de preparação mental para esse tipo de desafio. E era um desafio que ele não precisava chamar para si e que ele, de certa forma, chamou, né? Aquele GP E do a gente Brasil de enxerga isso 95, né? Acho que é a pinturinha do capacete. Ali principalmente ficou, né? isso. Porque é o seguinte, ainda tem a seguinte questão de que quando a Fórmula 1 chegou lá em Imola, a gente sabe, né? Teve o Grande Prêmio do Brasil, o Senna rodou, né? Não marcou ponto, o Schumacher venceu. Aí teve aquele segundo GP, teve o GP em Aida, no Japão, diz que fica no quinto dos infernos do Japão. É o último lugar do Japão que você chega, é lá na pista de Aida. O Schumacher ganhou, o Senna teve aquela colisão na largada lá, ele foi tocado por trás pelo Hakkinen, acabou saindo da pista e foi colidido. Então estava 20-0. Quem era o vice-líder do campeonato quando a Fórmula 1 chegou em Imola? Rubens Barrichello. Ele tinha chegado em quarto no Grande Prêmio do Brasil de 94 e tinha pego um pódio lá, o primeiro ponto dele. Ele estava super contente, esfuziante lá em Aida, porque tinha chegado em terceiro. Uhum. Então, o Schumacher estava lá com seus 20 pontos e o vice-líder era o Barrichello com 7 pontos. Então, era como se realmente, putz, o Senna não marcou nenhum ponto, mas o segundo colocado daquele campeonato era brasileiro. E mesmo com um carro muito inferior, que era o carro da Jordan, que era um carro para você lutar por pontos, não por vitórias, né? Mesmo lutar constantemente por pódios. Existiam carros mais competentes naquela época no grid, né? Mas isso aí também acelerou essa questão do Barrichello. Falou assim, olha, você já tem estofo para ser vice-líder aí, para você lutar entre os primeiros. E, infelizmente, a pressão exercida no Barrichello foi imensurável. Tá? A gente começa a olhar para trás e fala assim, meu, ele era um cara de 20 e poucos anos, talentosíssimo, e que estava com um piano de cauda nas costas, de ter que suceder o mais significativo piloto brasileiro e um dos mais significativos pilotos da história do esporte a motor. Não que seja uma tarefa difícil, é uma tarefa impossível. Tá? E o Rubinho, muitas vezes, ele chamou essa responsabilidade para si sem a necessidade. Você muito bem citou essa questão do GP Brasil de 95, ele fez uma pintura toda especial no capacete, né? Ele tirou o laranja, foi substituído por como se ele tivesse o Ayrton Senna por dentro dele, né? O espírito do Ayrton Senna. Né? A leitura que se faz daquele capacete é, olha, por fora o Barrichello, mas por dentro eu estou com o espírito do Ayrton Senna comigo. E o começo de 1995 foi um dos piores períodos do Barrichello. A Jordan tinha mudado para motores Peugeot, que a McLaren tinha se livrado desses motores Peugeot, que eram muito pouco confiáveis. A Jordan pegou esse contrato e falou assim, opa, vem para cá. Né? Terminando aquele contrato com o Brian Hart, era um carro que tinha, sim, mais potência, porque era como se fosse um motor de fábrica, mas que era um carro um pouco difícil para o Barrichello guiar, até por causa do trabalho de pés que ele fazia. A coluna de direção do carro de 95 fazia com que ele não pudesse frear com o pé direito que ele fazia.
ele fazia, muitos pilotos freiam com o pé esquerdo, por exemplo, o Schumacher fazia isso, né? E entre a diferença do Schumacher e do Barrichello tem muito isso. O trabalho de pés do Schumacher sempre foi muito superior a de vários dos pilotos com os quais ele pilotou junto, foram companheiros de equipe dele. E o Barrichello ele estava com essa dificuldade, estava com toda essa pressão, de falar assim, olha, agora o Jordan tem um carro com um motor que é um motor de fábrica, né? É para lutar mais para frente, vamos lá, vamos nessa. É pintura de Grande Prêmio do Brasil, é falar do Ayrton Senna, né? E o começo de 1995 foi um dos realmente pontos baixos do Barrichello, que só foi curado com o pódio que ele teve lá no Canadá em 95, que foi uma corrida que o Jean Alesi ganhou, que é um negócio que todo mundo lembra bastante do Jean Alesi ter vencido. O Barrichello chega em segundo nessa corrida. E ele meio que se reencontra dali para frente. A Jordan continua com um carro muito complicado de confiabilidade, vai ganhando alguma confiabilidade e tal. Ele perde alguns pódios nos últimos momentos por quebra de motor, mas ele já faz uma segunda metade de 95 muito mais interessante. E você tem um Barrichello em 96 que já tem infelizmente uma relação mais desgastada com a Jordan, mas que faz com que ele tenha uma temporada muito consistente em 96, aquela Jordan que era a Jordan dourada daí, e o companheiro de equipe dele passou a ser o Martin Brundle, que toma um cacete do Barrichello, né? O Martin Brundle é aquele típico inglês que foi protegido por muito tempo, passou por um monte de equipes de ponta que também não conseguiu entregar os resultados que dele se esperavam, né? Até por ele ter sido um rival tão duro contra o Ayrton Senna quando eles correram junto de Fórmula 3 britânica lá em 1983. E lembrando que em 93 o Barrichello, naquela estreia lá, ele teve vários companheiros de equipe, sobrepujou todos eles, aquele assento da Jordan ficou meio rotativo, entrou Thierry Boutsen, que era um piloto que teve uma reputação lá atrás, Ivan Capelli, que teve um piloto, né, foi um piloto também construiu uma reputação lá atrás, entre outros pilotos que também assumiram o cockpit lá da Jordan em 93 e que não foram nem sombra do que era o Barrichello, apesar das quebras, da falta de confiabilidade, sempre andaram atrás do Rubinho, né? Em 94, aí, já no fim de 93, já entra o Ed Irvine, o Irvine fica em 94 e 95, também não consegue ser melhor que o Barrichello, ainda que no começo de 95, o Irvine está pilotando melhor que o Barrichello. Por isso que eu falo para vocês que ele teve um começo de 95 muito ruim. Por quê? Porque ele está tomando tempo do Irvine. E a gente sabe que o Rubinho foi muito melhor que o Irvine, apesar do Ed Irvine ter disputado o título lá em 1999. Caiu Não no ganhou colo pela dele. roda E fantasma. não ganhou porque aquela roda fantasma lá em Nürburgring, uma coisa inexplicável, a gente jamais vai saber os bastidores daquilo ali. O que a gente sabe é que o Irvine não teve chance de ter sido campeão lá em 99, e ao mesmo tempo em que a gente sabe que o Barrichello sempre foi mais talentoso que o Ed Irvine, e que provavelmente se ele tivesse ido um ano antes lá na Ferrari em 99, ele provavelmente teria tido mais competência que o Ed Irvine para levar a Ferrari sem o Schumacher, naquela época, lembrando que o Schumacher quebrou a perna lá em Silverstone, ficou vários grandes prêmios fora, né? Eu não sei o que seria da temporada de 99 se o Barrichello tivesse chegado um ano antes. É uma coisa assim que a gente pode até pensar que o Barrichello, por ele ser um cara mais talentoso e por ele ter mostrado resultados muito mais consistentes na Ferrari anos depois que o Irvine, 99 talvez pudesse ter sido um ano de Barrichello, ao invés de ter sido o bicampeonato do Mika Häkkinen, né? O Häkkinen que teve alguns abandonos pontuais e alguns erros pontuais ali, os mais notórios ali em San Marino e em Monza, que ele bate sozinho, literalmente joga as corridas fora, joga 20 pontos fora de campeonato, né? Tanto que o erro de Monza foi até uma coisa que as pessoas tiveram empatia, porque ele saiu às lágrimas do carro, a gente enxerga e fala assim, pô, o piloto é ser humano também, quando comete erro, sabe, desaba, né?
Mas, voltando ao Barrichello, depois, ao fim de 96, ele não consegue entrar na Benetton em 97. Tanto o Alesi quanto o Berger conseguem um contrato lá e ele acaba indo parar na Stewart. E o Barrichello ele é recuperado pela Stewart no sentido de que ele tem um Jack Stewart lá para, sabe, dar aquelas dicas pontuais, um cara que foi grande campeão, um cara que realmente uma mente privilegiada, né, para poder realmente colocar o Barrichello nos trilhos de novo, depois de temporadas em que ele realmente chamou para si a responsabilidade de ser um sucessor do Ayrton Senna, e que ele acabou entrando nessa armadilha, né? A gente entende, era um cara talentosíssimo de 20 e poucos anos de idade, e eu por exemplo, agora estou com 36 anos de idade. A gente entende, quando a gente está com uma idade dessa, de quanto a gente é diferente dos 20 para os 30 anos. Quanto a nossa cabeça evolui, a gente amadurece dos 20 para os 30. Né? E o Rubinho estava tendo esse período de amadurecimento no momento que ele foi para a Stewart. Em que ele mesmo viu e falou assim, olha, estou numa equipe novata, não dá para esperar resultado, a gente vai trabalhar duro para fazer essa equipe se erguer, é um projeto legal com a Ford, é um projeto legal com o Jack Stewart, que é um cara, uma cabeça privilegiada, e sim, eles conseguiram evoluir aquele projeto. Né? Não apenas o Barrichello tem uma performance espetacular lá em Mônaco 97, em que ele por pouquinho não ganha a prova, porque o Schumacher venceu aquela prova de Mônaco 97 pela Ferrari. Teve uma hora que ele escapou ali na primeira curva, na chicane da Sandevort, foi para a área de escape. Se o Schumacher me faz morrer o motor ali, o Barrichello ia vencer aquela corrida. Né? Faltou isso aqui, um pelinho só. Era só o Schumacher estar ali 2.000 RPM a menos do motor Ferrari ali, o motor apagava, né? E ele não conseguiria voltar e vencer a prova de uma maneira muito competente. Claro, o Schumacher ele tinha um talento espetacular para a chuva, um talento equivalente ao do Ayrton Senna na chuva. Isso a gente pode depois, mais para frente, a gente pode até combinar um vídeo, uma quarta participação mais para frente ali, para a gente analisar pilotos na chuva, porque apesar do Barrichello ter se mostrado muito competente em várias oportunidades na chuva, né? E Mônaco 97 foi uma delas, né? Silverstone 2008 também foi muito importante para o Barrichello, ele com um carro horrível da Honda, vai lá, pega pódio e fala assim, não, ó, eu sei o que eu estou fazendo. Inclusive virando no rádio, fala assim, pô, eu sei o que eu estou fazendo, né? Parece que virou um chavão lá do Kimi Raikkonen, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas que o Rubinho fez isso, tanto na vitória dele lá, a primeira dele na chuva lá pela Ferrari, né, em Hockenheim, eu sei o que eu estou fazendo. Quanto nessa prova em Silverstone 2008, também assim, gente, calma, eu sei o que eu estou fazendo. E o Rubinho sabia o que estava fazendo, porque o Rubinho, na maioria dos seus momentos de carreira, ao volante, ele sabia o que estava fazendo. Né? E a gente enxerga nisso uma propriedade do Barrichello. Né? Ele, por muitas vezes, foi contra determinadas táticas, ele bateu o pé. Né? A gente ainda vai chegar lá na Áustria 2002, vamos seguir uma linha do tempo aqui, mas a gente consegue enxergar bem nesse período Stewart, né, um período em que ele realmente entende e fala assim, olha, eu não preciso bancar o sucessor do Ayrton Senna. Até porque eu falei assim, olha, estou numa equipe novata, a gente está em evolução e vamos lá, né? E você teve, nessa temporada de 97, muitas dificuldades, né? Muitas quebras, apesar de ele ter tido esse pódio em Mônaco, foi o único resultado em que ele marcou ponto. Ele até teve uma corrida muito interessante lá em Nürburgring, que foi o GP de Luxemburgo de 97, em que ele andou entre os 5 primeiros, uma boa parte da corrida acabou quebrando, né? Mas você teve aí um começo de projeto muito interessante do Jack Stewart. Em 98, eles fizeram um carro muito problemático, em que o Rubinho só pontuou 2 vezes, em que o Rubinho falava o tempo inteiro, falava assim, olha, precisa mexer no caster desse carro. Esse carro, quando vira o carro, ele não tem um comportamento dinâmico bacana, etc, 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 e dando dica até para o projeto de 99. E eis que chega o projeto de 99 e Stewart faz um grande carro. É um carro que visualmente, inclusive, tem um desenho muito parecido com o da McLaren. Você pegar os dois, pintar de branco, você vai ter alguma dificuldade de falar assim, olha, isso aqui é Stewart, isso aqui é McLaren. Né?
tem algumas diferenças pontuais, evidentemente, mas era um carro que você via que existia uma inspiração na McLaren, no seu design, algo que não acontecia no chassi de 98, lá, o Stewart de 98. Em 99, o que acontece? O Rubinho já na primeira prova ele pontua na Austrália, e no Brasil ele tem aquela grande performance em que ele realmente rivaliza com o Hakkinen e com o Schumacher, né? Lidera uma boa parte do Grande Prêmio Brasil de 99, acaba abandonando, mas em que a gente já vê um Barrichello renovado, no sentido de que, olha, com esse carro aqui dá para a gente pontuar, dá para a gente ir para frente, já dá para pegar pódio, né? Vencer vai ser difícil. Quem acabou vencendo foi o Herbert, naquele Grande Prêmio de Nürburgring maluco, né, de 99. Foi ele que acabou vencendo. Mas você enxerga uma grande recuperação mental do Barrichello nesse período em que ele se reconstruiu, ele se reinventou. Foi a primeira reinvenção do Barrichello. Ele teria mais em sua carreira, né? Para dizer que, assim, olha, eu tô aqui, posso ser competitivo, não sou o Ayrton Senna, porque ninguém é o Ayrton Senna, o Senna é o Senna, o Emerson é o Emerson, o Schumacher é o Schumacher. Eu particularmente tenho uma bronca muito grande dessas capas de revistas, é o novo Senna, é o novo Schumacher, é o novo Pelé, é o novo Guga Kirten, né? Eu tenho uma dificuldade enorme em engolir esse tipo de coisa, porque cada atleta, cada figura tem os seus vícios, suas virtudes, né? O seu jeito de encarar o mundo, o seu jeito de encarar o esporte, o seu profissionalismo. Eu tenho muita bronca disso, até porque a gente sabe que é o tipo de manchete que é para vender revista, que é para hoje em dia caça-clique, né? Ninguém mais lê o impresso. Né? Clickbait, Antigamente né? era para vender. Clickbait. Surgiu o novo. Aí surgiu o novo Cristiano Ronaldo, surgiu o novo Messi, o novo Neymar. Não, o novo Neymar não, esquece. Lucas, vamos Não. Vamos lá para a Ferrari, então. Acho que é o principal período da ideia de injustiça, de azar, de tudo isso, né? Sim. A trajetória você mapeou muito bem. Por que de novo? Então, por que de novo? Porque, como o Barrichello ele teve realmente uma performance muito interessante na Stewart, estou aqui com o cartel dele aberto, ele teve 1, 2, 3 pódios, outras grandes pontuações, ficou por pouco de vencer o Grande Prêmio da França, ele teve a liderança lá no Grande Prêmio do Brasil, então foram performances muito interessantes, num campeonato que foi muito equilibrado, porque a gente teve a McLaren como o grande carro do ano, a Ferrari muito próxima, a Jordan como terceira força e já tinha a Stewart junto, né? A Stewart sendo realmente o quarto melhor carro, rivalizando ali com a Williams na época, né? A temporada de 99 foi muito interessante porque teve algum equilíbrio de força, né? E o que acontece? A partir do momento em que ele tem essa temporada muito boa e que ele realmente traz a Stewart para um novo nível, a ponto do Jack Stewart vendê-la para o próprio grupo Ford, que transformou em Jaguar, a gente criou de novo aquela expectativa de falar assim, com a Ferrari ele vai ser um novo Senna, né? E eu lembro até de capas de revista do primeiro teste do Rubinho, Terra Nostra, né? Que era a época da novela da Globo lá, né? E criando uma expectativa de falar assim, agora vai ser o confronto com o alemão e agora ele tem que dizer a que veio, né? Então, de novo, foi criada aquela expectativa, por quê? Porque o brasileiro estava acostumado com aquela coisa natural de falar assim, depois do Emerson veio o Piquet, depois do Piquet veio o Senna, depois do Senna veio o Barrichello e a gente vai continuar ganhando. Só que a gente sabe o que hoje, né? Mais uma vez falando, hoje a gente sabe o que foram aqueles 6 anos de Ferrari do Barrichello, né? Que ele ficou de 2000 a 2005, né? E o próprio Barrichello reforça isso. No contrato dele de Ferrari não tinha nada que dissesse que ele era segundo piloto. Mas no contrato do Michael Schumacher existia. E palavra, mesmo no contrato, vale muito pouca coisa. Contratos, a gente aprende na Fórmula 1, a gente aprende que contratos são feitos para serem quebrados. A gente aprende isso. A gente pega pelo próprio Ayrton Senna. O que acontece com o Ayrton Senna? Ele entra em 84 pela Toleman
e compra o contrato da Toleman no fim do ano para ir para Lotus. Ele compra, porque tinha uma cláusula, ele falou assim, olha, o contrato é comprável. Ele vai lá e compra e fala assim, ó, tchau, tô indo para Lotus. Né? E foi E deixa a suspenso do Toleman. GP da Itália, inclusive, né? E aí é que ele toma essa atitude. Né? Ele toma uma punição, eu enxergo aquilo como um tiro no pé, porque você priva o teu principal piloto de participar de uma corrida em que o carro acaba sendo competitivo, né? Porque, ó, o GP da Itália de 84 é uma corrida que eu analisei bastante, porque eu fiz uma coluna sobre os austríacos no GP Total, e aquela acabou sendo a corrida mais austríaca da história da Fórmula 1, porque o Niki Lauda venceu, e você teve em quinto e sexto o Gerhard Berger e o Joe Gartner. Então, foram 3 austríacos nas 6 primeiras posições. E o Michele Alboreto acaba chegando em segundo naquela prova, Monza 84. O Ricardo Patrese chega em terceiro com a Alfa Romeo. A Alfa Romeo que bebia pra caramba. Nossa, pensa no motor beberrão naquela Alfa V8. Né? E o Stefan Johansson, que correu no lugar do Senna, chegou em quarto. Se tivesse o Senna naquela Toleman, ele estaria disputando o segundo lugar com o Alboreto e certamente teria chegado na frente do Patrese, que tinha naquela Alfa Romeo um carro inferior ao Toleman. Né? O Johansson chegou na manha ali, levou para o quarto lugar. A gente imagina que o Senna pegaria um pódio naquele lugar, naquela situação, naquele contexto. Né? Mas a Toleman estava de mal com ele, foi muito mais passional que racional, suspendeu o Ayrton. Tudo bem, perdendo a chance de conseguir mais um pódio para ele. Tudo bem. Voltando para a Ferrari, você tinha essa situação em que o Barrichello ele tinha um tratamento de segundo piloto, apesar do contrato dele não dizer nada a respeito. E no momento em que o Schumacher recebia, sei lá, 35, 40 milhões de dólares, ele recebia 8. Né? Então é claro que o tratamento da Ferrari lá dentro, ainda mais com um Jean Todt como um comandante, não ia ser de equivalência para os pilotos. O Barrichello teve componentes ruins, então. Ninguém ligava para o Barrichello. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o carro reserva era do Schumacher, eu estou dizendo que as atualizações iam para o Schumacher, né? Os melhores mecânicos, os mecânicos que trabalhavam mais rápido, de maneira mais competente, iam para o carro do Schumacher. O melhor engenheiro ia para o carro do Schumacher, né? Ao mesmo tempo em que o Barrichello ele teve que lidar com essa situação em que no contrato dele dizia uma coisa e na prática era outra, e em que ele foi fazendo o seu nome dentro da Ferrari o sujeito que ele era. Um sujeito que era extrovertido, um cara de coração, que a gente enxerga isso no Barrichello. Ele é um cara muito espontâneo, ele é um cara de coração e um cara de peito aberto. E é um cara que não tem o instinto assassino que tem um Schumacher, que tinha um Ayrton Senna, né? De trazer para si a equipe de uma forma que, se precisar chutar o pau da barraca, chuta. Né? Um negócio que o Nelson Piquet fez lá atrás também. Né? O Barrichello não, ele foi conquistando o seu espaço e dentro da Ferrari através do coração, né? Não através do fígado, digamos assim. Né? Vamos Então, a tentar... gente tem essa... Vamos pegar alguns episódios aí que eu vou narrar assim brevemente aqui. Então, você deu a dica, eu fiz essa coluna revisitando 2002, em que eu mapeio de ponta a ponta o 2002. Ele vai ficar no meio da carreira do Barrichello, né? 93, 2002 a 2011, dá certinho ali como esse topo da pirâmide. Foi o topo da performance dele como piloto, fez 30 anos naquele ano. E ali sim, né, Lucas, muito mais do que o GP da Áustria, que mandou abrir, que em 2001 mandou abrir de segunda para terceiro e agora para vitória, muito mais do que isso, a gente pode narrar vários episódios que aconteceram ali somente até o GP da França, né, que foi quando o Schumacher conseguiu o título, né, 11ª corrida apenas, o campeão mais antecipado da história. Sim. Acho que ainda não foi quebrado Sim. esse recorde, né? Ele quebrou o que era do Mansell de 92. Então vamos lá. No GP do Brasil, chegando no GP do Brasil, a Ferrari disse: nós já estamos com o modelo de 2002 pronto. Né? Não é mais o F2001, é o F2002. Porém, nós só temos um carro pronto. Não temos 2 carros prontos. Então, daí o carro vai para o Schumacher. E o Barrichello vai naquela corrida, vai super bem, né? Ele larga
lá atrás, acho que em oitavo, e chega em primeiro ali nas 10 primeiras voltas e logo, pum, pane seca, né? Aí nós vamos para o GP da Espanha e o Barrichello não consegue largar, né? Fica lá na volta de apresentação, não consegue largar. Alegadamente, problema elétrico. Aí, acho que um pouquinho antes, ou não lembro agora a sequência, mas no GP de San Marino acontece algo também fantástico. O Barrichello não chega a fazer o melhor tempo, mas ele fica muito próximo do Schumacher, 0,065. E aí o Schumacher conclui que aquele carro estava melhor acertado. Então eles trocaram, né? O número 1 vai para cá, o 2 vai para cá. Mas era isso. Então, Tira beleza. os adesivos. Tá perfeito. E aí acontece aquilo na Áustria, mas depois da Áustria nós temos o GP do Canadá, em que alegadamente a Ferrari não ouviu, né, no rádio, que não sabia que o Barrichello estava vindo, e ele veio e ficou lá esperando um tempão atrás. Aí o Schumacher vai, ele para ali, não estávamos preparados para receber os dois, e chega no GP da França, que o Schumacher tinha uma chance A de ser gente tem campeão aqui, naquele ó, dia. eu tô com o 2002 aberto aqui. Na Uhum. Austrália, ele bate com o Ralf Schumacher na largada, Fez a né? pole, né? Tinha feito a Na, pole. na Malásia, ele abandona, agora não vou lembrar o Ele motivo. estava, acho que No em Brasil, terceiro, foi motor, ele estava em terceiro ali, estava andando bem. no Brigando com o Brasil ele Montoya, né? quebra, né? Ele tá com a F2001. Ele podia até vencer aquela corrida, ele Sim, quebra. chegou a Aí em liderar San bastante. Marino tem essa questão de que trocaram os carros, ele chega em segundo. Na Uhum. Espanha ele não larga, né? Isso, Na transição. Áustria tem hoje não, hoje sim. Aí em Mônaco ele tem problemas, só chega em sétimo, Uhum. terceiro no Canadá. Aí no GP da Europa ele consegue a vitória dele. Uhum. No grande, a primeira vitória dele, né? Isso. Ele finalmente consegue a vitória em 2002, né? E na Grã-Bretanha ele chega em segundo, daí na França tem a história do cavalete, e a Na partir de então ele Grã-Bretanha, faz. lembrando, ele fez o segundo tempo no treino, ou o terceiro tempo, consegue conferir para nós aí? Ele não larga também na hora, precisa ir para os boxes, larga em último, portanto, largando os boxes e termina em segundo. Fez uma corrida fenomenal, uma corrida absurda o que ele fez naquele dia. Estava chovendo para caramba, né? Foi o dia que o Massa mostrou os seus primeiros atributos na chuva naquele dia, né? Que ele perde o contrato com a Sauber para 2003. Então, ele vinha fazendo corridas fenomenais em todas Sim. essas, né? Ele estava sempre lutando para vencer, exceto o Mônaco, que foi a única que ele não foi bem. E aí chega na França, pela soma, né, de pontos, o Schumacher podia ser campeão caso vencesse e o Barrichello não fosse para o pódio, ou tirasse em segundo e o Barrichello não pontuasse. Aquelas Tanto Ferraris, que em condições normais, fariam dobradinha, na pior das hipóteses, os dois no pódio. E qual foi a solução encontrada, Lucas? pois é, no meio do caminho havia um cavalete no meio do caminho. É É sensacional, uma né? coisa não, absolutamente inexplicável, usando lógica, tá? Usando lógica, né? Mas logo depois disso, em que o Schumacher era campeão, o Barrichello emenda 3 vitórias Andou naquele muito fim de ano. próximo, né? Ficou muito parecido. Foi de longe, assim, as performances convincentes que a gente imaginava que o Barrichello tivesse o tempo inteiro na Ferrari. Ou seja, a partir do momento em que deixam o Barrichello falar assim, olha, pode acelerar o que você quer, você tem prioridade e tudo mais, porque a Ferrari queria que o Barrichello fosse vice-campeão em 2002, estava ali o Barrichello mostrando do que era capaz. E sim, ele podia pontualmente ser superior ao Schumacher em determinadas situações, até muito mais vezes do que o cartel dele desse período de Ferrari mostrou. Né? Um lugar Algo que que ele seria andava repetido. melhor, um lugar que ele andava melhor do que o Sim, alemão era Monza, né? 2001 ele termina Em na Monza frente, você pode, em Monza 2002 ele você pode ganhou. falar isso, em Uhum. Silverstone você pode falar isso, na Áustria você pode falar isso. São circuitos em que o Barrichello se mostrava muitas vezes superior, de maneira indiscutível em relação ao Schumacher.
Mas você teve essa questão de que sim, no geral, o Schumacher era mais rápido que o Barrichello, sim, mas o Barrichello ele tinha também toda uma capacidade de pontualmente ser mais rápido que o Schumacher, e não tinha dentro de uma Ferrari essas possibilidades colocadas à mesa o tempo inteiro, né? E o episódio, particularmente o episódio da Áustria, eu enxergo naquilo. É claro que ele fez aquilo ali de último momento, mas acabou sendo uma jogada genial, porque escancarou para o mundo inteiro que aquilo ali era ordem de equipe. Olha só, Que eu era assim que venci aquela funcionava prova. mesmo, né? É assim que estão me fazendo perder essa corrida, tá? Ó, eu ganhei ela na pista. Eu tô deixando passar porque me mandaram. E aquilo ali fez com que o mundo inteiro se voltasse contra a Ferrari. Ou seja, nesse sentido, a paulada que o Rubinho deu Uhum. nessa situação foi gigantesca, porque a imagem da Ferrari não é que ela saiu arranhada, ela saiu arrebentada, né? A Lembrando que é aí ponto que de se acontece aqueles mudanças de regulamento, né? Tipo, ó, passou a ser proibido o jogo de equipe, que depois, lá em 2010, no caso do Alonso e do Massa, precisaram dar uma um change naquela situação, né? Ah, Fernando is faster than Danilo. you, can you copy? Então, Daí foi aquilo preciso mudar aquilo por conta dessa mudança de e a regulamento. Claro que partir essa de mudança, 2011, o a partir regulamento de foi 2011, tipo. a própria Fórmula 1 viu, a Fórmula 1 viu o quanto era ridículo isso aí, Aham. e como não dava para você proibir, ao mesmo tempo em que você tinha que conscientizar as equipes e falar assim, olha, se vocês fizerem, vai todo mundo disputar contra vocês. Que foi o que aconteceu realmente da Ferrari. A cara de nojo do Ralf Schumacher depois daquela corrida mostra bem né, eles estacionam ali o carro, tudo. O Rafa assim, O Ralf Schumacher dá uma olhada de lado assim, com uma cara de nojo, uma cara de asco e o com aquilo que tinha Chumacão, acontecido, assim, né? com Cisco aquela no cara de olho, mas daí ele vai ali no assim, o Barrichello que e está conversa acontecendo? ali, né? Né? É comigo, não é comigo? Aquelas caras de o que está acontecendo? Quando ele Não, percebeu a que vaia, né, que tinha se transformado, acho que é ali que daí ele falou, caceta, então vamos ter que fazer ele se alguma fez de coisa, né? desentendido, foi assim, exatamente. Aí o Schumacher se fez de desentendido, fez aquela cara de, puxa, estou na CPI, o que eu vou responder Aquela aqui, cara de né? Neymar na final da Copa América, mais ou menos, assim? É, não porque não forçou choro, né? Porque o Schumacher ele era realmente um esportista, né? Cara que tenta fingir choro, para mim, olha, não merece respeito. Mas vamos lá, né? A pessoa chorar é um componente do ser humano. Agora, fingir choro, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Então, você tem aquilo ali de falar assim, olha, a jogada do Barrichello foi absolutamente genial no sentido de jogar a responsabilidade toda para a alta cúpula da Ferrari, para o próprio Schumacher, que podia tirar o pé, né? O Schumacher topou, ele compactuou com aquilo, né? E depois viu o tamanho da encrenca, né? E você Exatamente. tem um Barrichello que acaba ficando muito desgastado, né? E antecipa o fim de contrato dele da Ferrari, Sim. principalmente pelo acontecimento lá de Indianápolis 2005, aquela corrida em que só 6 carros pilotaram, Que é e aquilo, que o né, cara? Barrichello tinha toda a chance de ganhar, o Schumacher taca o carro em cima dele, tá? De forma assintosa. Na saída do box, né, eles quase, né, exatamente. Na Por pouco saída não. dos boxes, eles quase se batem, ou se o Barrichello não tirasse, ia bater. Tá? O Schumacher ofereceu uma situação em que fala assim, ou a gente bate, ou você recua. Né? Foi uma maneira muito dura, tá? e desnecessária, e que faz o Barrichello falar assim, chega disso aqui, chega de Ferrari. E vai respirar outros ares lá na Honda, que era uma equipe ascendente. Porque se a gente pegar ali em retrospecto, eles tinham tido uma temporada muito grande como BAR lá em 2004, o Jenson Button andando muito bem. 2005 eles tiveram alguma dificuldade, mas com a compra da BR pela Honda ia ter mais recursos, eles tinham bons engenheiros. Era um projeto no papel muito interessante, principalmente pelo passado da Honda na Fórmula 1, lá dos anos 80, em que ela foi
a marca de excelência dos motores turbo e aspirados nos anos seguintes, né? Então, para o Barrichello fazia sentido a mudança de ares para a Honda, só que foi um projeto que acabou não dando certo, porque a Honda era muito corporativa, tratando aquilo ali como se fosse um escritório da montadora, e não como uma equipe de Fórmula 1. A gente teve ali várias mudanças de comando, entrada e saída de Nick Fry, Gil de Ferran, etc. e tal. Né? O Dave Richards acabou rodando também, né, naquele período. Então, você tinha ali uma Honda perdida, né, que em 2006 ainda conseguiu fazer alguma coisa. O Jenson Button acabou até vencendo aquele grande prêmio na Hungria, na chuva. Aliás, o Button também, que era um cara muito bom na chuva, né? E você tem em 2007, 2008, uma Honda despencando, aquele monte de dólar jogado na equipe Um horror, e né? resultado nenhum, né? Mas mesmo assim você enxergava um Barrichello e falava assim, não vou desistir, aquele never give up, né? Tanto que ele consegue resultados muito melhores que o Button. O Button já bastante Em 2008, né? desmotivado, Especialmente, né? Aquele GP da especialmente em Inglaterra, 2008. fantástico. E você tem aquele GP da Inglaterra em que o Barrichello pilota o fino, tá? Você tem uma performance genial do Lewis Hamilton, provavelmente a melhor performance do Lewis Hamilton na história dele. Aquele GP de Silverstone 2008 que choveu torrencialmente. O Felipe Massa rodou 412 vezes, né? Ou 415, agora eu não lembro. Tá? Acho que a De qualquer 415 foi na volta para o box, ele rodou mais uma vez quando ele estava andando ali. Pois é. Então, o Massa, a gente brinca com a situação e tal, mas assim, foi realmente uma corrida em que o Lewis Hamilton foi genial, foi absolutamente genial, foi um lampejo de genialidade do Lewis Hamilton, porque ele é um piloto capaz de entregar performances de genialidade, né? A gente até pode fazer uma análise do Lewis Hamilton mais para frente, porque ele também é uma pessoa que merece análise, ao mesmo tempo em que você tem também um Barrichello mostrando um fino, levando aquele carro que era uma carroça para a terceira colocação. Ele fala assim, olha, na chuva, em condições adversas, conta comigo, ó, tô aí no pódio, né? E você tem aquela situação em que acaba aquele contrato da Honda porque a Honda está se desfazendo, né? E a gente precisa lembrar que naquele período de 2008 para 2009, em que a Honda anuncia que vai encerrar as suas atividades, primeiro, o Ross Brown não entrou na jogada de imediato. Foi só muito para frente que ele falou assim, olha, eu assumo as operações aqui por $1. Esse foi o trato com a Honda. Olha, eu pego o espólio de vocês aqui por $1 e tento arrumar a bagunça. Tipo, comprar uma casa na Sicília hoje em dia, né? Pois foi um negócio da vida do Ross Brown, mas vamos lá. Lembrando que o Ross Brown estava na Honda e confiava plenamente no Barrichello, confiava no Jenson Button, né? Aquele mesmo Ross Brown que esteve na Ferrari, naquele time, naquele selecionado imbatível, que tinha o Jean Todt, tinha o Harry Byrne como o projetista, você tinha o Ross Brown como diretor técnico e você tinha o Jean Todt capitaneando aquela equipe, né? E só abrindo mais um parêntese, quando a gente fala de Ferrari na época de Jean Todt, o Jean Todt ele já se mostrava um líder de equipe muito duro no sentido de hierarquia, porque ele vinha dos tempos de Peugeot, da época da Peugeot de Rally, né? Em que ele fez com que pilotos tirassem cara e coroa para ver quem que ia ganhar o Rally Dakar. Entre o Ari Vatanen e o Jack Hicks, se eu não me engano, salvo engano, acho que foram esses dois. Tá? Ele Márcio teve que que nos chegar para os dois e corrija. falar assim, olha, Se tiver errado, o Márcio nos corrige. tá certo. Mas assim, ele chegou para os dois e falou assim, olha, vocês estão se matando aí para ver quem vence um ou outro, eu quero uma dobradinha em nome da Peugeot, eu vou tirar cara e coroa aqui e vocês engulam esse sapo. Quem tirar a moeda certa vai ser o número 1 e quem tirar a moeda errada vai ficar em segundo colocado. Eu não quero que vocês quebrem esses carros, eu quero que vocês cheguem numa dobradinha para a Peugeot, né? Então você tinha esse tipo de Jean Todt lá atrás,
e que fez muito sentido no momento em que a gente consegue enxergar um Schumacher sendo realmente o primeiro piloto e o Rubinho o segundo. Né? Por mais que o contrato do Barrichello não falasse isso. A Ferrari precisava de um piloto muito competente, que entregasse mais que o Irvine e que tivesse mais capacidade de desenvolvimento do carro do que o Irvine. E eles acharam o Barrichello. Tanto que o próprio Barrichello conta, fala assim, chegou um determinado momento que o Schumacher não desenvolvia mais o carro. Quem desenvolvia era eu. O Schumacher dizia, não, deixa o Barrichello. Há muitos Ele vai episódios lá. nesse sentido, né, o Schumacher publicamente falar que copiou o acerto, isso na forma da ponta do iceberg, né? Exatamente. E a gente teve uma dedicação muito grande, a gente percebeu uma entrega muito grande do Schumacher no sentido de tirar a Ferrari da fila, né? Finalmente vencer um campeonato pela Ferrari, que acontece em 2000, ele tem uma entrega muito importante, muito interessante. Mas a partir do momento em que o Barrichello se mostra um grande desenvolvedor também, um grande acertador de carro, ele simplesmente fala assim, não, eu confio no que ele falar. O carro que ele acertar pode copiar o acerto para mim e eu vou lá e ganho. E foi isso que acontecia, né? Principalmente nesses anos de 2002, 2003, 2004, né? Em que o Barrichello já era realmente o desenvolvedor da Ferrari. A partir do momento em que ele também chega e fala assim, parar de desenvolver carro para o Schumacher ficar ganhando título. Em 2005 ele se cansa disso. Mas voltando ao episódio lá da Honda virando o Brown GP, a gente teve um lobby muito grande para que, a partir do momento em que se sabia que o Bruno Senna estava chegando na Fórmula 1, houve um lobby muito grande para que o Bruno Senna sucedesse o Barrichello na vaga da Honda em 2009. Houve um lobby muito grande, até por parte da imprensa, né, e da imprensa se comportar como se fosse assessora de imprensa do Bruno Senna, para que o Bruno Senna fosse o piloto da Honda em 2009. Eis que então a Honda ela anuncia o fim das atividades dela, o Ross Brown compra a estrutura, assume o espólio dela, bota um motor Mercedes ali e confia no Barrichello para ser o segundo piloto. O Jenson Button ainda estava sob contrato e faz um contrato temporário com o Rubinho. É bom a gente lembrar isso. Né? Só que o carro era bom demais, né? Muito bem nascido. Né? Aquela Brown GP foi muito bem nascida, dentro de um buraco no regulamento, aqueles regulamentos caóticos impostos pelo Max Mosley, que foi uma figura que fez muito mais mal do que bem para a Fórmula 1, não é porque ele morreu que eu vou tirar o pé. Tá? Foi uma figura muitas vezes nefasta, e não estou falando que ele fazia da FIA, do escritório da FIA para fora, o que ele fazia Os na vida pessoal dele lá, né? Não interessa. Os vídeos, as temáticas que ele gostava e tudo mais, e mesmo por ele ser filho de um dos sujeitos mais lamentáveis que já nasceram na Grã-Bretanha, que era o fascista Oswald Mosley, né? Isso tudo à parte, ele foi realmente um dirigente que fez mais mal do que bem para a Fórmula 1. E ele promovia naquela virada dos anos 90 para os anos 2000, para 2010, a competitividade pelo caos. Porque ele impunha na canetada, agora vai ter KERS, agora não vai ter, pneu sulcado, não vai ter pneu sulcado, carro mais estreito, e põe abastecimento e tira abastecimento, cria duas fórmulas diferentes, ele tentou até fazer duas fórmulas diferentes para, olha, quem topar fazer isso aqui não vai ter teto orçamentário e tudo mais, né, e provocando uma desunião entre as equipes. E você teve de 2008 para 2009 uma mudança realmente muito drástica do regulamento, de construção do chassi, de onde você podia gerar downforce no chassi, né? Tamanho do bico e tudo mais, tanto que causou até uma estranheza estética, né? Os carros eram muito feios em 2009, né? Eles saíram de um período ali de 2006, 2007, 2008 que eles tinham muito penduricalho, o carro estava ficando feio porque estava com muito penduricalho, para um carro que era muito limpo e muito feio, né? Não é porque limpou os penduricalhos que não ficou feio pra caramba, né? Mas a Brown GP nasceu muito bem dentro daquele buraco do regulamento do difusor duplo, né? Foi o carro que melhor soube extrair isso. As equipes de ponta... Novamente, Ross Brown, que soube capitalizar perfeitamente o 93 para 94, com a Benetton, e esse aí, né? Então, méritos para o cara aí, né?
Méritos totais. Méritos Entendeu o totais regulamento, entendeu as brechas, as dubeidades do regulamento. E a gente, infelizmente, teve um Barrichello que sofreu nas primeiras provas, ao mesmo tempo que o Jenson Button conseguiu capitalizar muito ponto ali. A partir do momento que o Barrichello entendeu qual era o problema, né, que era o uso de freios diferentes, que na época da Honda ele usava freios diferentes que o Button, e a partir do momento que ele começou a usar o freio igual do Button lá em 2009 na Brown GP, ele foi muito mais rápido que o Button, ele conseguiu ser mais competitivo em um momento em que a própria Red Bull já estava também alcançando o seu topo. Segunda metade do A Barrichello é Brown muito GP, superior na segunda metade, à do Button, né? exatamente, a gente Porém, já consegue tinha. ver que a segunda metade, só que era tarde demais, né, para Exato. capitalizar pontos, pódios, vitórias, né? O Barrichello teve 2 vitórias muito importantes lá em Valência e em Monza. Em Monza foi uma performance espetacular, em que ele quinto, deu né? um nó Larga em quinto, né? Acho que sai de quinto para primeiro. Ele consegue dar um nó tático no Lewis Hamilton e arrancar elogios do Lewis Hamilton, que até então era campeão vigente e que ia se transformar num cara tão vitorioso como na atualidade. A gente sabe que ele é um cara diferenciado. Né? A gente ainda está para determinar em que lugar da prateleira histórica está o Lewis Hamilton, mas a gente sabe que ele é muito bom, muito competente, é um cara que realmente sim, né, é uma prateleira alta, só que a gente não sabe ainda qual é essa prateleira. Né? A gente vai conseguir entender o tamanho do Lewis Hamilton a partir do momento em que ele realmente abandonar a Fórmula 1, né, der sua carreira por encerrado, principalmente agora em que a gente está vendo nesse 2021, que a gente está vendo ele num confronto direto com o ascendente Max Verstappen, que a gente sabe que também que é um cara prodigioso, é um cara que tem estirpe de campeão, traz um pacote completo para ser um futuro campeão mundial. A gente está enxergando agora, nesse momento que a gente está enxergando esse choque entre os dois, que é um choque geracional também, né? Porque eles têm uma diferença de idade muito importante. O Schumacher com o Alonso, o Senna com o Schumacher, a história, né? Sim, você tem essa, né, o que o Edu Correia chama de ramo de ouro, né, a lenda do ramo de ouro. Isso aí indo até para mitologia, que é um negócio muito bacana. Mas você tem isso no Barrichello, você tem um 2009 em que, por um detalhe, ele acabou não sendo um contender, né, um piloto para realmente conseguir disputar o título mundial numa condição muito mais favorável do que ele teve na Ferrari. Na Ferrari ele foi 2 vezes vice-campeão, sem poder ter lutado realmente pelo título mundial. A gente tem uma situação em que 2004 dá uma impressão de que ele até teve mais próximo do Schumacher, mas isso era trazido pela própria artificialidade do sistema de pontos que tinha mudado na época. Sim, e da distância da Ferrari ainda maior do que em 2002, né? Porque em 2002 você tinha aquela Williams Sim. que dava aquele motor de treino, né? Então você tinha momentos de 2002 que exatamente. a Ferrari nem a gente lembra, dominava. A gente lembra que em 2002 a Williams BMW tinha realmente um motor BMW que era um foguete, compensava um pouco as deficiências de chassi, e o motor era muito bom, muito bom. Tanto que em modo treino o Juan Pablo Montoya chegava lá e mandava ver mesmo, né? E a partir de 2003 você tem aquela mudança de regulamento em que você tinha que ir com um carro de treino, você fazer corrida, então você não tinha motor de treino, configuração de treino, pneu de treino, né? Então você tinha muito menos mudança, né, da configuração de corrida para a configuração de treino, e você tem muito menos mobilidade entre os componentes, né, entre os competidores. Né? E o Barrichello ainda dá aquele azar de assinar com a Williams ao invés de assinar com a McLaren no final de 2009. Né? A Williams acaba indo para um caminho não tão competitivo quanto a McLaren. Né? O convite para o Barrichello assumir a McLaren em 2010 vem depois dele já ter assinado com a Williams. São 2 equipes históricas, 2 equipes das quais o Barrichello sempre falou que teria um grande prazer de competir. Né? Mas o Barrichello teve esse azar. Nem sempre você consegue mudar para a equipe certa no momento certo. E
dois caras são muito prodigiosos nisso, digamos assim, que foi o Fernando Alonso, né? Por motivos vários aí, né? O Alonso sempre foi um tremendo um piloto, um tremendo um talento, mas realmente não ser um cara agregador e acabar saindo de equipes em hora errada e entrando em equipes em hora errada. E o nosso falecido Carlos Reutemann, né? Que esse foi o Agora primeiro de nos todos deixou. a ter uma sucessão, infelizmente, né? Ele teve uma sucessão, infelizmente, de mudanças erradas, né? Mudanças de equipes certas na hora errada. Ele teve um histórico muito complicado, conturbado, né, nesse sentido, né? E até mesmo a própria aposentadoria dele em 82, o companheiro dele de equipe acaba ficando na equipe, que é o Keke Rosberg, e acaba sendo campeão, né, naquela temporada muito adversa, né, de 1982. É uma temporada que causa fascínio ao mesmo tempo em que você consegue enxergar aqueles componentes de tristeza, um misto de emoções, a temporada de 82. Né? E o Barrichello tem isso, ele passa mais 2 anos na Williams, né, com algumas performances notáveis, aquela ultrapassagem espetacular no Schumacher na Hungria, que o Schumacher espreme, até hoje eu não sei como é que os carros não tocaram, Cara, né, é em assustador, que né? Assustador. foi um negócio assustador, né, e o próprio Schumacher entendendo, falou assim, olha, realmente o Barrichello está em melhor forma que eu, né, por dentro, não por fora, porque o Schumacher teve, infelizmente, uma passagem muito decepcionante na Mercedes. Aqueles Tirando, 3 tirando anos o GP que ele da ficou. Bélgica, né? Que ele sempre foi fantástico, né? Ele andava muito, ele andou muito bem nesses Sim, ele 3 andava anos. muito por lá. Né? E aquela pole de Mônaco. O resto foi só tristeza. Então, para a gente fazer um fechamento, né, de acordo com tantas possibilidades aí que teve, 19, repito, 19 anos na Fórmula 1, né? Ele foi o primeiro cara a alcançar 19 anos na Fórmula 1. A gente enxerga momentos de injustiça com o Barrichello. O trato dele com a imprensa, a tiração de sarro de algumas coisas, né, de humorista, de Cacete e Planeta, esse tipo de coisa, né, que realmente pegou pesado, ao mesmo tempo em que o Barrichello criou situações em que ele mesmo não se ajudou, essa questão de trazer para si mesmo a responsabilidade de suceder o Ayrton Senna, sendo que não era nada daquilo, né? Ele era só um piloto de 20 e poucos anos, crescendo ainda, ganhando milhagem, não tendo que agitar a bandeira de Brasil e levar a bandeira de Brasil para pódio, nem nada disso. Isso é um componente que o Ayrton Senna criou e que, infelizmente, acabou sendo uma armadilha para todos os sucessores do Ayrton Senna, tanto na Fórmula 1 quanto na Indy também. Né? Porque se a gente lembrar, o falecido André Ribeiro, quando ele ganhou aquela prova lá no Rio, em 96, ele levou a bandeira, ficou abraçado na bandeira do Brasil, tudo. Uhum. Né? E os pilotos da Indy, né, porque a gente teve uma fase muito boa, né, de pilotos brasileiros na Indy nessa época lá da segunda metade dos anos 90 para a virada para 2000, né, brasileiro ganhando para caramba lá e levando bandeira do Brasil e tudo, e foi assim, o Rubinho tem que fazer o mesmo, né, o Rubinho tem que ganhar e tem que levar a bandeira do Brasil para o pódio e tudo mais, né, sendo que não tem nada disso, cada piloto reage de uma forma, essa é uma responsabilidade que não é um componente, assim, não está no meu contrato de trabalho, né? Suas missões, né? Atributos do contratado, representar o país, os 180 milhões de habitantes do Brasil, na época. Não está no contrato. Né? Mas, infelizmente, é uma armadilha, digamos assim, que o Ayrton criou, de maneira incidental, evidentemente, mas que fez com que isso aumentasse muito a pressão de todos os pilotos que sucederam ao Ayrton Senna, né, nessa trajetória, até porque a perda do Ayrton Senna foi muito traumática para todo mundo, e ela é traumática até hoje. Né? A gente imagina que o Ayrton Senna ia ganhar mais provas, que podia ter a chance de ganhar mais títulos, que podia ter, de repente, disputado 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Le Mans, de repente conseguia ter uma tríplice coroa mais para frente, né? A gente não sabe, mas a gente tem essa certeza, a única certeza que a gente tem é que o Senna ainda tinha lenha para queimar, né? E aquilo ali foi um choque muito grande, uma morte prematura e que acabou criando essas cicatrizes para todo mundo que veio em seguida. Você pega, por exemplo, um Gil de Ferran, que era um piloto extraordinário também, um cara que eu sempre gostei muito, admirei muito. Ele não tinha essa questão do nacionalismo e de querer
enfatizar, falar assim, olha, esse título em nome do Senna e tudo mais. Ele era um cara ali, né, introspectivo, até meio sisudão, né, quietão na dele, né, e foi 2 vezes campeão da kart, sem ter esse componente de falar assim, olha, estou fazendo isso como um processo de sucessão ao Ayrton Senna. Ele entendeu o papel dele, falou assim, olha, eu sou o Gil de Ferran, sou brasileiro, tô lá, vou lutar pela Penske, vou dar meu melhor, vou ser campeão, e foi, né? Ao mesmo tempo que a gente vê também uma injustiça de uma cobrança muito grande do Barrichello nos anos de Ferrari, fala assim, olha, agora você tem que bater o alemão, tem que ganhar do alemão, tem que ganhar do chefe, ele é o chefe, tem que ganhar dele, sem a gente ter a real noção também, isso aí também muito por culpa da imprensa, não imprensa especializada, uma imprensa no geral, né, de não entender o que o Barrichello estava passando lá dentro da Ferrari. Isso, para a gente, até causa uma ansiedade de saber o que o Barrichello vai dizer quando ele lançar o livro dele, de biografia, o que ele tem para dizer para a gente da Ferrari. Mas a gente, com esse distanciamento histórico que a gente tem, a gente consegue saber que o Barrichello teve um período de muita pressão dentro da Ferrari e também pressão descabida por parte dos brasileiros. Fala assim, agora você tem um carro campeão do mundo, seja campeão do mundo. Sendo que não. A Ferrari daquele tempo, uma Ferrari capitaneada por Jean Todt, jamais ia deixar aquilo acontecer. E você tem um Barrichello que, apesar de todas essas injustiças pontuais, soube ser competitivo, soube se reinventou no momento em que ele foi para Stewart, se reinventou no momento em que ele deu um basta para a Ferrari, e ao mesmo tempo em que ele conseguiu colocar o nome dele lá dentro e conquistar o seu espaço na Ferrari, a seu modo, do jeito que era possível. Você tem ele se reinventando na Brown GP, dizendo, olha, eu ainda tenho lenha para queimar, eu consigo vencer provas. Se não fosse a questão do freio, eu podia estar disputando o título com o Button, com o Sebastian Vettel, etc. e tal, né? E você tem isso, você tem um cara que foi competitivo a maior parte desse tempo, um cara que soube se reinventar, um cara que soube se adaptar a todas essas mudanças de regulamento, mudança de tocada, né? E teve uma carreira que, a meu ponto de vista, é invejável e que coloca ele numa prateleira logo abaixo dos campeões mundiais de Fórmula 1 que a gente teve, como o cara mais importante depois desses 3 campeões mundiais. Tão importante quanto o Gil de Ferran, como o bicampeão da kart, com o Hélio Castro Neves, que hoje está na prateleira mais alta das 500 milhas de Indianápolis, por ter conquistado 4 títulos, está lá junto do Rick Mears, do Al-Unser Sr. e do AJ Foyt. É um clube exclusivíssimo, o clube mais exclusivo da América, e o Hélio Castro Neves agora faz parte, né? Então, ele está na prateleira dos grandes caras que conseguiram grandes conquistas nos Estados Unidos, está lá o Barrichello, mesmo ele não tendo tido uma possibilidade tão grande de disputar títulos mundiais como teve, por exemplo, o Felipe Massa lá em 2008. Né? E se a gente pegar em retrospecto, e hoje a gente consegue esse distanciamento também, o Rubens Barrichello foi um piloto superior ao Felipe Massa. Com certeza. Né? Por sua trajetória. Né? Isso também acho que merece aqui no canal História Esporte uma análise mais aprofundada, botar os dois na balança. Né? Eu tenho isso para mim em N fatores que podem ser discutidos mais para frente. A gente enxerga eu pelo menos enxergo o Rubens Barrichello na mesma prateleira dos caras que fizeram grandes conquistas lá nos Estados Unidos. Né? O Gil de Ferran, o Hélio Castro Neves, você pode botar até o Cristiano da Mata, que também foi campeão da kart. Uma situação em que a kart já estava numa espiral descendente, mas que ele foi lá, foi numa Newman Haas e foi campeão, tanto que isso lhe valeu um ingresso na Fórmula 1, ou seja, foi também uma pilotagem de excelência. Né? E é isso, o Barrichello ele tem uma importância, e hoje a gente consegue valorizar isso, ele teve uma importância muito grande nesse período em que a gente estava realmente traumatizado por a gente não ter mais o pequena pista e de a gente ter o Ayrton Senna morto e enterrado. Então a gente tem uma dívida de agradecimento no Barrichello, de falar assim, olha, ele foi o sucessor que ele pôde ser. E nessa questão de falar assim, Rubens Barrichello foi um injustiçado, ele mesmo responde, porque já fizeram essa pergunta para ele. Né? Ele mesmo disse que ele bota a cabeça no travesseiro e dorme porque ele tem a consciência de que ele entregou o seu melhor em todos esses anos de carreira que ele teve. Então, qual a resposta que a gente consegue disso tudo? Rubens Barrichello teve
momentos em que ele foi injustiçado, mas a gente tem um Barrichello que ele está em paz consigo mesmo. Ele é um cara hoje muito bem resolvido. Era um cara que estava longe de ser bem resolvido lá atrás, quando ele tinha 20 e poucos anos, e ele tomou para si essa responsabilidade de ser o sucessor do Ayrton Senna. Aquele Barrichello lá em 1995, 96, era um cara muito mal resolvido. Hoje ele é um cara extremamente bem resolvido, sabe que teve uma baita numa carreira na Fórmula 1, foi um cara que teve grandes vitórias nas categorias de base, chegou na Fórmula Indy, conseguiu fazer uma temporada muito bacana, se esperasse um pouco mais ia conseguir mais pontos, pódios, talvez vitórias, veio para Stock Car, foi campeão, então é um cara muito bem resolvido, montou o canal lá, o Acelerado, se diverte com aquilo ali, né? Ele se diverte com a própria trajetória, então ele é um cara que ele não é injustiçado porque ele é um cara muito bem resolvido hoje, né? É uma figura espetacular, deve ser um cara muito gostoso de conversar assim pessoalmente, deve ser um cara muito divertido, um cara que você dá risada junto, né? Não exatamente piadista, mas um cara extrovertido, né? Um cara de coração, como eu acabei de falar, né? Então, Barrichello injustiçado? Não, porque ele é um cara muito bem resolvido. Teve algumas situações de injustiça, a pressão que ele teve quando ele teve na Ferrari, a tiração de sarro do Cacete Planeta, os caras pegaram pesado mesmo, né? A questão dele ter essa responsabilidade, chamar essa responsabilidade e a época, lá né, atrás Lucas? na Jordan, né? Que a época, né, justamente a internet estava começando, então o peso era muito grande ainda para esses humoristas, etc. Coisa que o Massa bateram tanto no Rubinho que o Massa acabou não sofrendo com isso, né? Acabou sendo benéfico para o Massa essa situação. Embora o Rubinho esteja acima do Massa, parece que o Massa é mais bem visto no geral pelas pessoas, né? De alguma forma. Sim, a gente tem que lembrar que a entrada do Massa na Ferrari em 2006 se deu de forma muito diferente do que o Barrichello entrou na Ferrari lá em 2000, né? O Schumacher em 2006 era dono absoluto da Ferrari, era incontestável, e o Massa estava lá para aprender com o Schumacher, né? Ele não ia deixar de seguir uma hierarquia, de seguir o que estava ali para aprender o máximo possível com o mestre. O Schumacher naquela época era o mestre dele, né? Ele era o irmão mais velho, né? Era o cara pelo qual ele ia seguir, né? E não ia fazer uma quebra de hierarquia, não ia fazer nada contra isso, né? Não ia querer quebrar o sistema como o Barrichello tentou fazer e como lá atrás o Carlos Reutemann fez, né? Mais uma vez homenageando aí um piloto que também foi espetacular e que por detalhes acabou não sendo campeão do mundo, né? E que teve lá o episódio tão famoso lá no Rio de Janeiro em 81 com a placa Jones lá Helt Jones, né? Jones. Tá lá, né? Jones Helt, né? A placa, que ele fez questão de não olhar para a placa, né? O Lucas, Barrichello ele tentou lutar contra o sistema, mas não deu. é isso. Qual é a música que se indica para o nosso leitor, para o nosso espectador, melhor dizendo? Opa, vamos para a música então. Terceira participação, vamos pedir música. Eu vou pedir a música The Chain, do Fleetwood Mac, do álbum Rumors, de 1977. Por que eu estou pedindo essa música? Porque essa música, o final dela, foi por muitos anos usado pela BBC para ser a música tema de introdução das transmissões que eles faziam lá, com o falecido Murray Walker. Vou aproveitar também para prestar homenagem a ele. Esse canal é um canal para pagar tributo a todos esses nomes que também já foram, né, e que causam essa saudade para a gente também presta reverência, né? E essa música, para mim, ela tem um significado muito grande, porque depois, né, com o advento do YouTube, a gente teve acesso a esse tipo de coisa, né? A gente não sabia como é que era a transmissão da BBC lá atrás, né? Final dos anos 70, anos 80, né? E daí a gente começou a ter acesso a esses clipes de abertura, e daí me toca essa música, The Chain, e daí começa aquela linha de baixo. E aqueles carros maravilhosos que a gente aprendeu a amar, né? E a música crescendo, e os carros ali, e aquele misto de som de motores, e a música crescendo, né? Causa arrepio. Se não causa arrepio, você não gosta de Fórmula 1. É isso aí. Vai E se procurar você outro não esporte gosta do Rubens Barrichello, você também não gosta de Fórmula 1. Com Ou certeza. sujeito você não é. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado pela participação e vamos fazer a quarta logo mais aí, com certeza. A gente combina. Um abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau.